Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, nós vamos ler esta porção na qual estamos nos detendo, do verso número 1 ao 10, que fala-nos sobre a aplicação da gloriosa redenção aos pecadores eleitos pelo Senhor. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versos número 1 a 10, todavia no dia de hoje, nos deteremos aos versos de número 4 até o verso de número 7, ok? Então, Efésios, capítulo de número 2, versos de 1 a 10, particularmente hoje, versos 4 a 7, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus a graça para a compreensão da sua palavra. Deus bondoso, neste momento que estamos reunidos e tomamos mais uma vez a tua santa palavra em nossas mãos e lemos a mesma, já queremos de antemão antecipar que sem o Senhor nós não somos e nem podemos fazer absolutamente nada, quiçá compreender a tua palavra. Por isso, ó Deus, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, desvenda os nossos olhos, prepara o nosso coração, abre bem os nossos ouvidos, para que, ó Deus, possamos ouvir com alegria, com amor, com zelo, com desejo de compreender e cumprir o que a tua palavra nos ensina. Que sejamos, ó Deus, de fato santificados pelo Senhor, pois assim o Senhor já nos ensina, santificados na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Essa foi a petição do Senhor, o nosso Redentor, e cremos que o Senhor tem feito assim. Por isso oramos e esperamos a ação do Senhor sobre nós, a começar em mim. Assim rogamos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, certamente existem alguns textos da Escritura que nos chamam a atenção por diversas razões. Um dos que chamam a minha atenção e que eu creio esteja em harmonia com o que iremos ver hoje, é o Salmo de número 136. E você vai ver nesse Salmo a repetição de uma expressão ao final de cada verso, que é a seguinte: porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí você vai ver que o salmista, quando ele escreve, portanto, este salmo, ele vai reportar do momento da criação à redenção do povo do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia e perceba comigo isto. No verso de número 1 do Salmo 136, lemos: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Aí ele começa, ele exalta a Deus, agora ele vai mostrar que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. E aí quando chega no final deste verso, deste capítulo, digo, mas precisamente o verso 24 diz assim: e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele diz: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia, que
dura para sempre. Duas coisas devem ficar latentes quando você lê esse salmo. A primeira delas é pela repetição, você já sabe. Que você tem que entender, se você é povo do pacto, povo da aliança, que nós somos de um Deus cuja misericórdia dura o quê? Para sempre. Não há um só momento da nossa existência como povo do Senhor que não estejamos assistidos pela bondade de Deus no que diz respeito à sua misericórdia. Todos os dias, o tempo todo, independente do que façamos, somos alvos do quê? Da misericórdia do Senhor. Está patente aqui nesse texto. A outra coisa é que Deus vai mostrar as ocasiões em que essa misericórdia ela se manifesta. Então, quando Deus criou todas as coisas, foi expressão da sua misericórdia. Quando Ele decidiu salvar um povo, expressão da sua misericórdia. Quando Ele resgata esse povo que Ele decidiu salvar, é expressão da sua misericórdia. Quando Ele conduz esse povo a quem Ele salvou, é expressão da sua misericórdia. Por isso que ao final o salmista não tem outra chance senão dizer: tributem louvores ao Senhor. Porque a misericórdia dele o quê? Dura para sempre. Então, fica avultado isso, não há como você não perceber essas coisas. E aí, logicamente, irmãos, que esse contraste é importante para que a gente perceba a importância, é importante para que a gente perceba a importância, a relevância de compreendermos a misericórdia do Senhor para com vasos que não eram vasos de honra, conosco. Quanto mais a gente considera a misericórdia de Deus, em contraste com aquilo que nós éramos, maior deve ser a nossa percepção de que Deus realmente é grandioso em misericórdia. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz quando ele inicia esta porção que nós lemos hoje. Tendo demonstrado por vários argumentos ao longo dos versos número 1 até o 3, qual era o nosso estado deplorável antes de Cristo, morto em nossos delitos e pecados, toda a nossa podridão, a condição em que nos encontrávamos, o lugar, o que fazíamos, a quem seguíamos, qual era o nosso fim sem Deus, a parte do Senhor. Agora ele dá uma virada no texto, mostrando que esta condição deplorável, ela foi contemplada por um Deus que é rico em misericórdia, um Deus cuja misericórdia dura para sempre, um Deus que é cheio de bondade, que dispensou para o seu povo, não só misericórdia, mas também amor e graça, sem proporção, na medida humana. Então, nessa noite, eu queria que nós olhássemos para isso e percebêssemos, irmãos, que essa gloriosa redenção está sendo aplicada a pecadores, cuja situação era terrível, como disse, mas ela faz com que seja sublimada a bondade do Senhor, em misericórdia, amor e graça. Todas as vezes que nós contemplamos o que Deus fez por nós, sendo Deus o autor da salvação, e Ele é aquele a quem pertence a salvação, mais e mais deveríamos considerar a misericórdia, a graça e o amor de Deus para conosco, a sua bondade manifestada tão claramente. E como é que Paulo faz isso, irmãos? Primeiramente, ele vai mostrar os atributos de Deus que estão envolvidos na nossa salvação. Observe bem que não são os únicos, mas ele destaca estes, ok? Então, vamos pensar, quando Deus nos salvou, Ele usou do seu poder, não foi isso? Mas Ele não cita aqui, o quê? Especificamente o poder, porque Ele está falando da bondade, para vasos que não mereciam, Ele está sendo bondoso, ok? Então, Ele cita os atributos que estão envolvidos na salvação de pecadores, neste contexto específico. Em segundo lugar, ele vai mostrar as ações. Então, primeiro ele mostra os atributos que estão envolvidos, depois ele vai mostrar o quê? As ações de Deus. Os atributos de Deus, depois o quê? As ações. E em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo vai mostrar qual era o propósito de Deus. Então, você tem os atributos, as ações e o quê? E o propósito de Deus. Então, vamos verificar primeiramente os atributos. E aí eu quero que você olhe para a sua Bíblia, para a gente considerar algumas coisas. O verso de número 4 começa dizendo, mas Deus. Essa expressão, eu já falei para os irmãos,
que está no verso 1 do capítulo 2, ele vos deu vida, ela não está no texto original, porque o apóstolo Paulo desenvolve a argumentação, partindo, eu já falei isso, para mostrar inicialmente no capítulo 2, o terrível estado em que nós nos encontrávamos, porque ele quer que você perceba esse estado deplorável. Então, esta expressão, mas Deus sendo rico, ela está presente mesmo, porque esse é o ponto que Paulo quer mostrar, o ponto de interseção entre o caminho que nós estávamos trilhando e agora a situação que Deus nos coloca. Então, ela está presente, essa expressão aqui. Mas Deus, por que ele usou isso? Para contrastar com aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, em detrimento desta condição todinha aqui nossa, da nossa morte, Deus resolveu agir para nos resgatar. Ele considerou o nosso estado, mas isso para ele, entenda bem, para ele não foi nada no sentido de demonstração do seu poder e da sua bondade, porque ele reverteu esse quadro. Ele tinha poder para isso, ele era bondoso o suficiente para mudar a situação na qual nós estávamos. E aí ele faz isso. Mas Deus, agora ele vai dizer, sendo rico em misericórdia, então o primeiro atributo divino que está no texto qual é? Misericórdia, por causa do grande amor hiperbolizado, amor sem medida, com que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito de pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então você tem aqui 3 atributos do Senhor envolvidos na nossa redenção: misericórdia, amor e o que mais? E graça. Então vamos considerar um a um aqui. Primeiramente, a misericórdia era necessária, porque em face da condição que o homem se encontrava, morto em seus delitos e pecados, o que ele merecia da parte do Senhor, o soberano do universo, era tão somente a condenação, o inferno, eternamente. Então Deus resolveu, segundo o seu poder, sabedoria e santidade, não dar ao homem aquilo que era a consequência direta do seu ser em pecado e da sua conduta pecaminosa. Por isso que Paulo está mostrando aqui claramente, que o homem que foi salvo pelo Senhor tem que estar consciente de que o que lhe cabia era a condenação eterna, nenhuma outra coisa. Por conta da sua condição de ser pecador, seu estado, e também da sua conduta, as duas coisas. Aí eu queria que, por favor, que você abrisse a sua Bíblia, numa outra epístola do apóstolo Paulo, que é Romanos, para que você observe comigo isto. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso de número 1. Quando ele diz assim, ó: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam o quê? Então, se nós fôssemos postos diante do juízo de Deus, qual seria a nossa sentença? Condenado. Condenado. Pelo que somos e pelo que fazemos. Mas observe bem, verso 3: tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas, que fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não há como se livrar. Era isso que nos cabia. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz o quê? Ao arrependimento. Então esse era o nosso estado e esse era o nosso fim, condenação. Mas Deus foi o quê? Rico em misericórdia, abundante. Então a primeira coisa que Paulo quer mostrar é que Deus foi o quê? Misericordioso conosco. Misericordioso. Por nossa condição e pelo que fazíamos, merecíamos toda a condenação. O outro texto que eu queria que vocês acompanhassem comigo, por favor,
irmãos, ainda no capítulo de número 2, verso 17. Vamos ler aí, Romanos 2, 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transição da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é o quê? Blasfemado de gentios por vossa causa. Por que eu estou lendo esse texto? Porque o capítulo 18 aponta para os gentios, aquele que nós lemos, capítulo 2 inicial, e esse aqui aponta para quê? Para os judeus. Por quê? Agora vamos para o capítulo 3, verso 23. O que é que diz? Pois todos pecaram e carecem o quê? Então, qual ser humano carece de misericórdia? Todos. E Deus, sendo rico em misericórdia, decidiu nos salvar. Primeira coisa. O segundo atributo de Deus que está envolvido aí nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, é o amor. E aqui eu queria que você observasse comigo, voltando lá para Efésios capítulo 2, ele diz ainda no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu queria que vocês entendessem aqui a ordem que Paulo está botando, ó. Deus nos amou, e porque nos amou, ele agiu misericordiosa e graciosamente conosco. Então, digamos que o amor de Deus para com o seu povo, desde os tempos eternos, por meio de Cristo Jesus, é a causa pela qual nós experimentamos o quê? A sua misericórdia e também o quê? A sua graça. Então, traduzindo aqui, nós poderíamos dizer assim: Deus agiu em misericórdia para com vocês, porque antes Ele os amou. E aqui, lembremos, né? Que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e lembremos também que Ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então, Ele nos amou desde os tempos eternos e decidiu, por este amor, dispensar-nos do quê? Da sua misericórdia e também do quê? Da sua graça. Que tipo de amor é esse que o apóstolo Paulo diz? Diz que é um grande amor, mega amor. Amor acima da medida. E aí eu quero usar o texto bíblico de Efésios capítulo 3, por favor. Abra sua Bíblia em Efésios 3 para você entender a dimensão desse mega amor que Paulo quer que a gente compreenda. Abriram aí? Verso de número 14 eu vou ler. Efésios 3, 14, a partir do 14, tá? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Aí ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Teve alguma dimensão para a qual ele não tem olhado aqui? Largura, comprimento, altura e profundidade. De quê? Aí ele vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Todo entendimento. Que amor é esse? Que nos viu naquela miséria e decidiu nos resgatar. Os apóstolos do Antigo Testamento usavam a expressão inspirada dizendo o seguinte, que nós nos revolvíamos nas nossas sujidades. Era este o nosso estado. E João traduz isso, capítulo 3, verso 16, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o tal ali não é profundo, largo, é
da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, o amor que ele demonstrou por nós foi um amor sacrificial, substitutivo, expiatório. Foi esse amor que ele demonstrou por nós. Aonde? Na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Então o que é que Paulo quer que a gente entenda? Que a gente foi alvo da misericórdia de Deus, e a causa formal para isso era o quê? O amor que Deus teve por nós desde os tempos eternos. Eu lia um livro sobre evangelização, ele dizia que este é o amor chamado o amor de eleição, o amor que elege pecadores. E por causa desse amor, nós experimentamos como consequência o quê? A misericórdia e a graça dele. Ok? Mas então esse é o segundo atributo. Qual é o terceiro que Paulo enumera? É a graça. Voltemos lá para Efésios capítulo 2, e agora ele vai falar sobre a graça no verso 5. Ele diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja só, olha bem a situação. Imagine que a base de tudo é o amor, certo? Só que qual era o nosso estado? Morto, perdido em nossos delitos e pecados. O que é que nos esperava? A condenação. Primeira ação de Deus depois de nos amar: retira-nos da condenação, não nos dá. Mas se ele fizesse só isso, qual seria o nosso estado? Pensa. Ele nos amou, nos amou? Aí ele assim, ó, eu não vou dar a condenação que vocês precisam. Tá bom, deixei de ser condenado, mas mudou o meu estado? Não. Aí ele dá o que em contrapartida? Ou na sequência? Graça. Ele me dá coisas que eu preciso para sair daquela condição, para ter uma nova vida, para andar em santidade. Então ele me tira da condenação e me concede vida, para que eu possa viver e amá-lo como ele me amou. Por isso que ele diz, ele me amou, e por isso, pela graça, somos o quê? Salvos. Que coisa maravilhosa Deus fez por nós, irmãos. Ele não somente impediu a nossa morte, como ele nos deu o quê? Vida. Por sua misericórdia não morremos, e por sua graça fomos o quê? Salvos. E tudo isso por quê? Porque ele decidiu, desde os tempos eternos, o quê? Nos amar. Então, todo dia quando você acorda, que você se levanta, você acorda dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Mas também é importante que você lembre que a graça dele nos basta. Então, todos os dias você experimenta o amor de Deus, não só com misericórdia, senão você teria sido consumido se não tivesse, mas também com graça, que lhe mantém vivo, para que você possa viver e agradar ao Senhor. Tudo isso porque ele nos ama. Aí eu quero pensar com você aqui uma coisinha. Você tem crise porque não é amado? Nós queremos ser amados, e devemos amar também, mas é possível que na sua vida, você nunca tenha experimentado uma demonstração de amor verdadeira, amor verdadeiro, até conhecer a Jesus como ele o conheceu. No dia que Cristo lhe alcança, você tem a maior, mais sublime, perfeita, eterna ação de amor por alguém. Veio do Senhor, Senhor do universo, sobre nós. Paulo quer que você entendesse isso.
dizia para os crentes: entendo o quanto vocês foram alvos do amor de Deus, veja como vocês eram, e o que Ele fez por você. Então a primeira coisa, Ele mostra o quê? Os atributos. Com esses atributos, agora as ações. 3, por favor. Quando a gente está lendo no português aqui, fica ruim às vezes da gente estruturar essa frase, mas a frase certa seria assim, ó: mas Deus, imagine se fosse fazer só um período, tá? E depois utilizar as outras conexões e complementos da frase. A frase seria assim, ó: mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ok? Como é que Ele fez isso? Ele dispensou da sua misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. Ele fez isso por causa do seu grande, o quê? Amor. Fez isso contemplando o nosso estado, que estávamos mortos, nossos delitos e pecado. Ok? E aí, então, o que Ele decidiu? Nos deu vida. Então, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a fase principal aqui. Mas Deus nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo. Por que Ele está dizendo isso? Porque nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas será que só foi isso que Ele fez? Nos deu vida? Ou tem mais alguma coisa aqui que Ele fez? Qual é a outra atitude que Ele teve? Então vamos lá. Primeira delas, nos deu vida, verso 5. Depois no verso 6 você tem: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Aí você vê que a frase está crescendo, né? Ó, Ele nos deu vida, depois Ele fez o quê? Nos ressuscitou, e a terceira atitude, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então qual seria agora completa a frase? Mas Deus nos deu vida, e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantas ações de Deus? 3. Qual foi a primeira? Nos vivificou. Por quê, pastor? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Depois Ele fez o quê? Nos ressuscitou. Tirou-nos daquele estado. E aqui é uma ação conjunta: vivificar e ressuscitar. Então, digamos que eu estivesse ali sepultado, Deus me dá a vida, então no momento que Ele me dá a vida, Ele me levanta, então eu já experimentei o quê? Vida conjuntamente com ressurreição, ok? Mas se fosse só isso, eu ia ficar pairando aqui pela terra, não era? Teoricamente. Ele fez mais uma coisa, qual foi? Ele nos fez assentar nos lugares o quê? Mas espera aí, pastor, como é que Paulo está dizendo isso se os crentes ainda estavam na terra? É porque Paulo está contemplando a redenção como um todo. Ele está falando daquelas coisas que hão de acontecer quando Jesus Cristo volta. Mas que já são o quê? Garantidas. Então ele está dizendo para os crentes o seguinte: olha, vocês estavam mortos, Deus deu vida a vocês com Cristo, e com Ele ressuscitou vocês, e fez vocês assentarem nos lugares celestiais, onde Cristo está assentado, à direita de Deus Pai. Então, em outras palavras, está dizendo assim: você que é salvo, você pode ter a certeza que é uma garantia de que você estará na glória eterna com o Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses 3. Abriram? Verso 1. Olha o que Paulo diz, ó. A mesma ideia, com palavras diferentes. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo, assentado à direita de... Então, todos os crentes, todos aqueles que nasceram de novo, que experimentaram o amor de Deus com misericórdia e graça, eles não somente foram vivificados e ressuscitados, mas também o quê?
serão glorificados e se assentarão à destra do Senhor. É promessa de Deus. Aí alguém diria assim: mas pastor, eu não experimentei essa ressurreição ainda. Aí eu digo, ó, quando você nasceu de novo, está vivendo aqui, logicamente que você não experimentou a ressurreição para a habitação na glória eterna. Esta ressurreição experimentará quem? Aqueles que, quando Cristo voltar, foram encontrados o quê? Mortos. Passarão pela ressurreição e terão um corpo glorificado. Quem estiver vivo quando Cristo voltar, não passará pela ressurreição, mas será o quê? Transformado. Mas a promessa que Paulo já está colocando aqui é o quê? É que vocês serão vivificados, que vocês serão ressuscitados e que vocês serão glorificados. Como é que é a glorificação aqui? É o estar assentado à direita do Senhor. Ficou claro? Então você tem 3 atributos e 3 ações. Quais são os 3 atributos? Misericórdia, amor e graça. Quais são as 3 ações? Vivificar, ressuscitar e glorificar, que aqui diz respeito ao assentar-se em Cristo, nos lugares celestiais, certo? Terceira e última coisa, qual é o propósito de tudo isso? Veja comigo, voltemos lá para Efésios, qual o propósito de tudo isso? Ele diz, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo que? Jesus. Em outras palavras, Deus está fazendo tudo isso para cumprir aquilo que já vimos no capítulo anterior, verso de número 6, para o louvor da glória de sua graça. Verso 12 do capítulo 1, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Verso 14 do capítulo 1, em louvor da sua glória. Então, por que Deus resolveu nos amar, dispensou misericórdia, graça, amor? Por que Ele decidiu nos vivificar, nos ressuscitar e nos fazer assentar nos lugares celestiais? Para que o nome dEle seja glorificado. Por isso. Mas você acredita que tem gente que olha para isso aqui e diz assim, mas que Deus egoísta, hein? Mas é soberbo. Por que fez isso? Não podia fazer isso tudo silenciosamente? Não... Você está acusando Deus dessas coisas? Você já pensou que Ele não divide a sua glória com ninguém? Que não há qualquer Deus que possa se comparar a Ele? Perfeito em seu ser, em todas as suas obras? Então nenhuma outra pessoa poderia receber a honra e a glória e a graça, o louvor, digo, senão o Senhor. Somente Ele. Porque qual Deus poderia salvar o seu povo como o nosso Deus salvou? Qual homem pode fazer alguma coisa em seu proveito? Qual anjo? Qual outra criatura? Então, para quem que tem que ser a glória? Para o único a quem pertence a salvação, que é Ele mesmo. E isso tem que ficar promulgado para todos, porque só Deus deve receber a glória pela salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo Colossenses capítulo 2, verso de número 13, diz, e a vós outros, Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Meus irmãos, o apóstolo Paulo quer que nós entendamos que a glória da salvação não é para o homem, é para Deus. Não havia nada em nós, a não ser um grande acúmulo de pecado. Não havia qualquer força em nós para nos tirar daquela condição. Não havia qualquer mérito em nós. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu operar misericordiosamente, graciosamente. Ele decidiu nos dar vida. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E a glória para homem? Como que pode um homem arvorar-se e dizer que ele tem condição de se salvar? Fazer o mínimo que seja. Não leu a Bíblia direito. Não compreendeu como deveria. Porque aqui está muito claro que a glória da salvação não pode ser de homem, porque o homem não pode se salvar. Mas foi Deus quem decidiu, com o seu poder e por seu amor, salvar o seu povo. E ninguém mais. Eu quero finalizar dizendo algumas coisinhas, na verdade duas. A primeira delas, se você tem dúvida do que Deus fez por você como uma expressão de amor, por conta das situações presentes que você está vivendo, que podem ser aflitivas, torne a considerar a sua salvação, porque ao percebê-la, certamente você vai ter razão de sobra, para que, mesmo em meio aos problemas desta vida, por mais terríveis que sejam, você sinta o amor de Deus por você, que é salvo. Você pode estar sofrendo enfermidade, problemas financeiros, problemas familiares, difíceis, quem sabe alguns até causados por você, por conta do seu pecado. Mas considere a sua salvação. Considere o que Deus fez para te tirar de onde você estava. E note quão grande foi o amor dele por cada um daqueles que ele decidiu salvar na eternidade. Nossa cabecinha é tão pequenininha que a gente é capaz de tomar uma situação difícil e perder de vista o quadro todo, que é de grande amor. Não façamos isso, irmãos. Deus em Cristo já demonstrou o seu amor por nós. Ele não vai demonstrar, Ele já demonstrou. Cabe a você agora rememorar isto, considerar a sua vida e notar o quanto você foi alvo do amor de Deus. A segunda e última coisa, que sempre que esse texto vem, eu creio que deve nos conduzir à humildade diante do Senhor e dos homens. Porque de quem foram esses atributos aqui? De quem foi esse plano? De quem foi a ação? Para quem é a glória? Então, devemos glorificar a Deus, e uma forma de fazermos isso é sempre humildemente, nas nossas orações, na nossa postura, reconhecermos que fomos salvos pela graça. Sempre. E mais do que isso, irmãos, se a nossa salvação é pela graça, a nossa vida também é o quê? Pela graça. Todos os dias, meu filho. Não pense você que você, eu só fui salvo pela graça. E você vive pelo quê? Você vive por obras. É isso, é? Você acha mesmo? Ele diz o seguinte, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele está dizendo para você não trabalhar? Não.
Ele está mostrando para você que você trabalhando ou não, Ele vai lhe suprir. Se Ele prometeu, Ele faz. Então você não é só salvo pela graça não, meu filho. Nós não só somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça. E isso humilha o homem. Humilha o homem. Para que todos os dias nós entendamos que não somente a glória da nossa salvação é do Senhor, mas a glória do nosso viver é dele. E eu espero que isso coloque o nosso coraçãozinho no lugar certo, que é de dependência, humilde dependência do Senhor. Porque qualquer coisa fora disso, filho, é uma tentativa frustrada de usurpar a glória daquele que não divide a sua glória com ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos faça compreender o seu amor, para que vivamos sempre para o seu inteiro agrado e glória. Amém.